E depois de muita discussão na Câmara de Vereadores, o projeto do turno único foi aprovado na sessão de segunda-feira, ainda com uma emenda que dita o horário em que esse turno deve acontecer. E nós vamos conversar agora com a secretária de Administração, Cristina Mor, sobre este projeto, os setores que vão ser afetados e os serviços, como os serviços continuarão sendo prestados aqui no município de Cachoeira. Secretária, boa tarde. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Como é que ficam agora essas questões dos serviços, os turnos aqui em Cachoeira do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. A princípio, nós estamos, a Câmara de Vereadores nos autorizou a fazer uma jornada de 6 horas. Porém, ela nos engessou das 7h30 às 13h30. Para o setor administrativo, esse horário não tem problema nenhum, é tranquilo. A nossa preocupação é atender bem a nossa comunidade, de modo que esse turno único cause o menor impacto possível. Com o engessamento de horário, o nosso plano ficou um pouco prejudicado, pois a gente tinha ideia de alguns setores fazer um turno diferente do que o turno da manhã. Por exemplo, biblioteca pública. A biblioteca pública, a comunidade usa muito, num turno inverso da manhã. Da manhã ela tem pouca procura. Então, nós teríamos ideia da biblioteca pública, por exemplo, ser das 14 às 20 horas, de modo que a gente pudesse, a comunidade não sentisse tão fortemente esse impacto do turno único. Então, todas estas questões da biblioteca, do museu, são setores da prefeitura que estariam muito prejudicados com o engessamento das 7h30 às 13h30. Então, agora, a Procuradoria Jurídica ela está esperando receber esse projeto de lei, que foi aprovado segunda-feira, com esta emenda, para ver que medidas pode ser tomar para diminuir esse impacto no atendimento ao cidadão. A partir daí, depois dessa aprovação, não há nenhuma opção, por exemplo, do prefeito em não executar, por exemplo, somente esse aspecto, não é? Ou somente uma medida como de inconstitucionalidade para derrubar esse artigo, por exemplo? Em reunião hoje pela manhã, com o conjunto do secretariado, decidiu-se que vamos acatar a lei, vamos fazer o turno único o mais rápido possível. A princípio, já se pensou em fazer a partir de segunda-feira, dia 24. Mas nós estamos no aguardo desta lei, que a Procuradoria Jurídica vai receber o projeto desta lei para ver exatamente o que pode ser feito em relação ao horário desses atendimentos especiais. Inclusive, em determinadas secretarias que têm atendimento na rua, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria do Interior, Secretaria de Agricultura, já estávamos prevendo já fazer turnos diferenciados, alguns trabalhando das 7 à 1 da tarde, outros da 1 às 19 horas, para que o trabalho não interrompesse. Então, isso tudo fica prejudicado. Então, aguardaremos a lei, o projeto de lei vindo da Câmara, vamos com a Procuradoria Jurídica ver o que a gente pode fazer para manter as 6 horas diárias do nosso servidor, com menor impacto possível para a gente atender a comunidade. Uma outra emenda que terminou caindo desse projeto, que foi retirado, inclusive, da Câmara de Vereadores, era uma emenda que dava conta exatamente dessa questão de que, quem sabe, algum corte de CCs, dos cargos de confiança, enfim, que a Prefeitura pudesse fazer também. Mas, por fim, essa medida foi retirada exatamente pela questão de interferência do Legislativo, enfim. A Prefeitura trabalha com essa possibilidade, tendo em vista a necessidade de reduzir custos. O que mais, além da questão do turno único, a Prefeitura pretende fazer? Durante todo o nosso governo, nos outros situações de turno único, de turno de 6 horas, os nossos CCs e FGs, eles sempre estiveram à disposição e trabalharam além das 6 horas. Posso falar aqui na nossa secretaria, de administração, o setor, por exemplo, de compras, ele sempre vai além do horário, porque a gente sabe da importância do serviço, a gente entende o nosso setor de folha de pagamento, de recursos humanos, eles acabam avançando, trabalhando 2, 3 até as 4 horas da tarde. E a gente prioriza isso, então fica com os CCs e os FGs, para dar o atendimento de modo que a comunidade ela receba o atendimento. E não fique esperando o outro dia ou atrase o serviço. Nós tentamos otimizar
né? Mas de modo que a produção continue sendo bem eficiente. Como que vai impactar, como o turno único vai impactar setores como saúde e educação? A educação não entra no turno único. O setor da educação, a não ser o administrativo, que eu já conversei, inclusive, com a secretária Cláudia, da Educação. A SMED vai ter um plantão com CCs e FGs à tarde para atender as diretoras, as escolas, né, que precisarem de algum atendimento. Então, a SMED terá um plantão todo dia para atender as escolas que estarão em turno normal. A saúde, segundo a secretária Marta, ainda nós vamos sentar e definir exatamente o horário. Tem alguns setores da saúde que eles não entram no turno único, né, como é o caso da SAMU. Então, esses detalhes ainda a gente, depois que vier o projeto de lei, nós vamos sentar e vamos definir de modo, mais uma vez, eu repito, que a comunidade sinta o menor impacto possível na redução desta carga horária e que a gente consiga realmente fazer uma redução nas nossas despesas. Qual que é a economia que o município precisa fazer hoje? A senhora tem essa informação? Olha, a economia no turno único nós pensamos em fazer em torno de mais de R$100 mil mês, né? Porque diminui transporte escolar, diminui transporte escolar, desculpa, o Vale Transporte, diminui os gastos com várias outras atividades que a gente realiza. Então, nós vamos otimizar e tenho certeza que vai dar resultado este turno único. Perfeito. Secretária, muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada e sempre às ordens. Destacamos então, Darcy, que a partir do dia 24, próxima segunda-feira, se tudo correr bem, de acordo com o planejamento da Prefeitura, passa a vigorar, portanto, o turno único no Executivo, né, nos serviços prestados pela Prefeitura aqui em Cachoeira do Sul.